Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula, falando sobre a matéria, né? Hoje falamos um pouco sobre elemento químico e molécula, viu? Essa parte do conteúdo se inicia na página 29, viu? Então abra um livro aí e vamos acompanhar para entender o que é um elemento químico, o que é molécula. Mas antes de falar sobre elemento químico e molécula, vamos revisar um pouquinho da aula anterior, viu? Onde falamos um pouco sobre o átomo, em relação às suas camadas, em relação ao núcleo e outras coisas a mais, não é? Então, desde lá de Empédocles, né, pessoal, até Rutherford, onde falamos também sobre isso, né? A evolução do modelo atômico, passando por Demócrito e Leucipo, não é? Passando por Thomson, por Dalton, não é isso? Até chegar nos modelos que conhecemos hoje, não é? Trabalhamos muito com esse modelo de Rutherford. Você sabe que, você que já pesquisou um pouquinho, sabe que já tem outros cientistas modelando esse modelo atômico, né? Mas trabalhamos muito com o modelo de Rutherford, que é o mais conhecido assim atualmente, o mais, vamos dizer, conceituado em relação às características do átomo. Beleza? Então vamos revisar um pouquinho aqui, ó. Pessoal, o modelo de Rutherford se baseia nisso aqui, ó. O átomo ele possui o núcleo, viu? E ele possui uma parte externa chamada eletrosfera. Nessa eletrosfera, pessoal, se concentram os elétrons. Beleza? Então, vamos lembrar que o átomo possui 3 partículas, não é isso? Chamado de elétron, próton e o que? Nêutrons. Beleza? O que são os elétrons? Partículas negativas, viu, pessoal? Onde se encontram os elétrons? Na eletrosfera. O próprio nome já diz, né? Eletrosfera. Então, os elétrons ficam assim, ó. Beleza? Girando ao redor do núcleo. O que encontramos no núcleo? Partículas positivas e partículas não positivas e não negativas, ou seja, partículas neutras, nulas, viu? Então, no núcleo encontramos partículas positivas e também partículas neutras, chamadas de nêutrons, e essas partículas positivas chamadas de prótons. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar com esse modelo aqui para entender o que vem pela frente, viu, pessoal? Desde da tabela periódica, de ligações, de substâncias puras, simples e compostas, tudo isso vai envolver, a gente vai trabalhar com isso daqui, utilizando esse modelo, viu, pessoal? Utilizando o modelo de Rutherford. Veja bem, pessoal, lá na aula anterior, estudamos também que o átomo ele possui até 7 camadas, viu? Ele pode possuir até 7 camadas. Ele pode possuir, não é? Eu não estou dizendo que todo átomo possui 7 camadas, não. Ele pode possuir até 7 camadas. Isso vai depender da quantidade de elétrons que esse átomo possui, viu? Que esse átomo possui. Se ele possui as 7 camadas, isso significa que a quantidade de elétrons que ele tem é grande. Se ele possuir 2, 3 ou até mesmo uma camada, significa que a quantidade de elétrons é pequena, não é isso? Então, a quantidade de camadas, isso vai depender de quê? Da quantidade de elétrons, viu? Outra coisa, a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, certo? Veja bem, a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons. Isso, veja bem, isso se eu me referir a um átomo no estado inicial. O que é um átomo no estado inicial? É chamado de átomo neutro, pessoal. Aquele átomo que não vai se ligar, não está preparado para fazer uma ligação, não vai se combinar com ninguém. Então, no estado inicial, que ele não vai se ligar com ninguém, não vai se combinar com ninguém, ele é neutro, ou seja, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, viu? Daqui a pouco a gente volta para isso daí.
Mas antes disso, a gente vai ver o seguinte, ó. Como eu falei, ele pode possuir até 7 camadas. E essas camadas, elas são, vamos dizer, caracterizadas por essas letras, viu? K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? Olha, veja bem, um átomo que possui uma quantidade de elétrons bem alta, bem alta mesmo, lá no finalzinho da tabela periódica, com certeza ele terá as 7 camadas, viu? Lá na tabela periódica, pessoal, a gente vai aprender como ela foi assim criada, como ela foi montada de acordo com os períodos, com as famílias, com o número da camada, com o número de elétrons da camada de valência, tudo isso, viu? Então, mas antes vamos estudar o básico até chegar na tabela periódica. Tá pertinho, viu? Outra coisa, pessoal, a última camada de um átomo é chamada de camada de valência, viu? Falei isso para vocês também na aula passada. A última camada é chamada de camada de valência, é chamada a camada mais energética, porque essa eletrosfera, pessoal, essas camadas, elas ficam girando, elas ficam em movimento, não é, ao redor do núcleo. Essas partículas ficam em movimento, assim como as partículas positivas e os nêutrons também ficam em movimento. Então, o átomo ele não é parado, ele não é parado, viu? Ele está em constante movimento, em vibração, não é isso? Então, aquela camada mais afastada do núcleo, ou seja, mais que no caso é a última, mais distante do núcleo, é chamada de camada de valência e é chamada de camada mais energética. Por que mais energética? Porque ela precisa de mais energia para poder fazer isso. Ó. Beleza? A primeira camada é a camada mais próxima do núcleo, camada K, vamos dizer assim, né? Camada K. Ela precisa de menos energia para poder fazer isso, para poder girar. Então, ela é chamada também de, se a última é mais energética, a primeira é menos energética, viu? Então, não tem um nome específico para ela, assim como a camada de valência, a não ser que essa primeira camada aqui seja a primeira e única. Deu para entender? Porque, às vezes, o átomo ele possui apenas uma única camada. Então, essa camada, além de ser única, ela é chamada de camada de valência, camada mais energética, porque ela é única, não é? Se possui duas, a L que é a camada de valência, é a mais energética, e assim por diante, certo? Então deu para entender, não é? Outra coisa, essas camadas, elas suportam uma quantidade específica de átomos, viu, pessoal? Aliás, desculpa, de elétrons, viu? A primeira camada, ela suporta até 2, viu? 2. Ela suporta 1 ou 2 elétrons, então até 2 elétrons, a camada K, a primeira camada, a camada mais próxima do núcleo, suporta até 2 elétrons. A camada L ela suporta até 8, viu? Camada M, 18. Camada N, 32. Aumentando, né? Mas estacionou aqui no 32, camada O. Vamos baixar um pouquinho para 18. E a última camada, camada Q, é 8, viu? Então tá aí a quantidade específica que cada camada pode suportar em relação a elétrons, viu? E vamos utilizar isso daqui, pessoal, muito em distribuição eletrônica, viu? A gente também vai ver isso daqui. Eu vou passar, pessoal, muita coisa que não tem no livro, viu? Justamente porque na minha opinião, eu não gostei desse livro porque é muito resumido. É muita coisa envolvida nos conteúdos e é muito resumido esse livro que a gente está trabalhando esse ano, viu? Tem tanta coisa para ser entendido nesses conteúdos e tá de uma forma assim, vamos dizer, tá que nem umas partículas em estado sólido, né? Bem prensada mesmo. Então vamos lá. Voltando um pouquinho aqui, pessoal, em relação a, como eu falei, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, é chamado de átomo neutro. Eles também
eles podem ser diferentes. Ou seja, a quantidade de elétrons pode ser diferente da quantidade de prótons. Isso vai depender se ele deixar de ser um átomo neutro para ser um íon. O que é isso? Veja bem, ó. Um átomo ele pode ser transformado em íons. Íons. O que é isso? Para se combinarem, veja bem, para os átomos se combinarem, eles precisam se ligarem, viu, pessoal? Se ligarem. Eles precisam ou perder ou ganhar elétrons, certo? Ou perder ou ganhar elétrons. Quando o átomo perde ou ganha elétrons, eles ficam com a quantidade diferente da quantidade de prótons. Então, ele deixa de ser um átomo neutro para ser um íon. Ou seja, ele está pronto para se combinar, para se ligar com alguém, com outro átomo, ou uma ligação entre si, com o mesmo átomo. Então, a gente vai aprender também isso aqui, ó, elemento químico. Então, veja bem, quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele é chamado de íons. Quando ele perde, pessoal, ele vai perder. Tá aqui, sua camada, ele vai perder. Eu não sei quantos elétrons, né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Ele vai perder uma quantidade de elétrons. Vamos dizer assim, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, pessoal, ele vai ficar com a quantidade menor de elétrons em relação à quantidade de prótons, não é isso? Ou seja, ele vai ficar menos energético e mais positivamente. Deu para entender? Ele perdeu elétrons, então ele vai ficar um átomo mais positivo, né? Mais positivamente. Então ele é chamado de ou íon positivo ou simplesmente cátion. Viu? Cátion. Num plural, cátions. Isso quando um átomo perde elétrons, viu? Mas às vezes ele ganha, né? Porque se esse átomo perdeu elétrons, alguém talvez recebe ele, viu? Então esse átomo que recebeu esses elétrons que esse outro átomo doou, ele fica com a quantidade também diferente da quantidade de prótons. Mas só que agora ele fica com mais elétrons do que prótons. Ou seja, se ele fica com mais elétrons, ele fica mais negativamente. Se ele fica mais negativamente, ele é chamado de ânion. Beleza? Ele é chamado de ânion. Então, o que é íons? Íons são átomos que perdem e ganham elétrons. Quem perde é chamado de cátion, porque fica mais positivamente, né? Quem ganha é chamado de ânion, porque fica mais negativamente. Fica mais negativo, fica mais energético. Beleza? Tá dando para entender, né, pessoal? Bora lá, pessoal, continuar. Agora vamos trabalhar aqui um pouco sobre elemento químico e molécula. Pessoal, vamos entender o que é um elemento químico para entender o que é molécula, viu? Então os dois, vamos dizer, andam juntos. O que é um elemento químico? Eu vou trabalhar aqui o meu H2O, a minha água pura, viu? Viu, pessoal? Água pura. H2O, pessoal, por que é água pura? Porque só existe átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, a água que você bebe, eu tenho quase certeza, né, que ela não é pura, viu? Pessoal, não vão confundir água pura com água potável, com água saudável, com água desses tipos não, viu? Totalmente diferente. Água pura, como eu falei, só possui átomos de hidrogênio e oxigênio. A água que tem alguma mistura, ela possui, por exemplo, sais, né? Porque a nossa água que bebe, ela tem esse sabor justamente por causa desses sais que possui, né?
Então, se possui outra coisinha, ela deixa de ser pura, viu? Deixa de ser pura. Então, vamos trabalhar aqui com essa água pura, que só é hidrogênio e oxigênio. Beleza? Veja bem. Se eu for representar a minha água, o meu H2O, com o modelo de Dalton, por exemplo, eu vou colocar dessa forma bem aqui, ó. Eu tenho aqui 3 átomos, não é isso, pessoal? Eu tenho 3 átomos. Ou seja, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Pessoal, quem é o hidrogênio aqui? Desses 3 rapazes aqui. Quem é o hidrogênio? Claro que é as 2 bolinhas pequenas, não é? Por quê? Porque o hidrogênio é 2. Então, aqui eu tenho 2 bolinhas semelhantes. Não é isso? Eu tenho 2 bolinhas semelhantes. Ó, preste atenção. 2 bolinhas semelhantes. Então, vai matar a charada daqui a pouco sobre o elemento químico. Quem é o oxigênio? A bolinha maior. Beleza? A bolinha maior. Então, por quê? Porque eu tenho apenas um átomo de oxigênio. Então, eu tenho apenas uma bolinha maior aqui. Então, o que é um elemento químico? Elemento químico, pessoal, se quiserem até pode escrever, viu? Elemento químico é um conjunto de átomos com características semelhantes. Ou seja, o que é átomos com características semelhantes? Átomos com características semelhantes, pessoal, são átomos iguais. Por exemplo, alguém que, depois que você terminar essa aula aqui, você já sabe disso. Mas alguém que já viu, alguém que já está no ensino médio, se alguém perguntar para esse aluno o seguinte: qual é o átomo que possui um próton? Ele já vai dizer que é o hidrogênio, certo? Porque ele estudou a tabela periódica. Se ele perguntar qual é o átomo que possui 6 prótons, ele vai dizer que é o carbono. 8 prótons, ele vai dizer que é o oxigênio. Ou seja, essa quantidade de prótons, vamos dizer, é uma identidade do átomo, é uma identidade do elemento. Beleza? Então, vamos entender melhor ainda. Elemento químico, pessoal, é um conjunto do mesmo átomo. Ou seja, quando eu falo em elemento químico, eu não estou falando em um átomo de hidrogênio. Eu estou falando em milhares de átomos de hidrogênio. Ou seja, milhares de átomos com mesmas características. E átomos com mesmas características só podem ser átomos semelhantes. Ou seja, somente o hidrogênio tem um próton. Somente o oxigênio tem 8 prótons. Então, nenhum outro elemento da tabela periódica que conhecemos, que no caso são 118, nenhum outro elemento possui 8 prótons, a não ser o nosso oxigênio, certo? Então, lembrando aqui, revisando, o elemento químico é um conjunto de átomos semelhantes. Eu não estou falando de um átomo de oxigênio, eu estou falando de um conjunto de átomos de oxigênio, beleza? Ou seja, elemento químico de oxigênio, eu estou me referindo a um átomo de oxigênio? Não, eu estou falando em milhares de átomos de oxigênio, certo? Veja bem, preste atenção. Nesse caso aqui eu tenho três átomos, não é? 2 de hidrogênio e um de oxigênio. Mas se eu te perguntar, quantos elementos químicos tem aqui? Você vai dizer que é 3? Não. Ou seja, tem uma diferença de átomo com elemento químico, não é? Preste atenção. Pessoal, vamos esquecer átomo uma horinha e vamos estudar as minhas canetas aqui. Quantas canetas tem aqui? 3, claro, né? Então, em relação a canetas, eu tenho 3. Beleza? Em relação a canetas. Mas se eu te perguntar quantas cores tem aqui, você vai dizer o quê? Que são 3 cores? Não, são 2 cores. São 2 cores. Por que 2 cores? Porque eu tenho
uma caneta azul e 2 canetas com cores iguais. Ou seja, voltando aqui para o átomo, né, eu tenho 3 átomos e 2 elementos. Por quê? Porque 2 desses átomos são iguais. Beleza? 2 dessas canetas são de cores iguais. Deu para entender? Elemento químico de átomo. A quantidade de átomos pode não ser a mesma quantidade de elementos, não é? Se fosse só, por exemplo, H e só um O, viu? Eu nem sei se esse elemento existe, mas acho que não. É um H e um O. Era um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Era dessa forma, né? Um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, quantos átomos tem? 2. 2 átomos. Quantos elementos tem? 2. Quantas canetas tem? 2. Quantas cores? 2. E agora, quantas canetas tem? 3. Quantas cores? 2. Por quê? 2 são pretas. Quantos átomos tem? 3. Quantos elementos? 2. Por quê? 2 átomos são iguais. Beleza? Deu para entender, né, pessoal? Bora lá, pessoal, continuando. Molécula, não é? Para você que já entendeu elemento químico, agora vamos entender o que é molécula. Molécula, pessoal, é simples também, viu? Também vamos trabalhar o nosso H2O. Se um elemento químico é um conjunto do mesmo átomo, a molécula, pessoal, é uma combinação de átomos. Deu para entender? É uma combinação de átomos. Pode ser uma combinação de átomos semelhantes ou pode ser uma combinação de átomos diferentes. Essa combinação também é chamada de ligação, viu? Então, a molécula é simplesmente uma ligação, uma combinação de átomos, viu? E não um conjunto, é uma combinação. Ou seja, aqui o H combinou com o quê? Com o O. Ou seja, o hidrogênio combinou com o quê? Se ligou com o oxigênio. Ou seja, uma combinação de átomos. Nesse caso aqui, átomos diferentes. Como eu falei, pode vir átomos semelhantes, pode vir o nosso gás oxigênio, o O2. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho uma combinação de 2 átomos de quê? De oxigênio. Beleza? Veja bem. Por exemplo, o carbono. O carbono, pessoal, é somente o carbono e acabou. Viu? O carbono é um átomo, né, chamado de elemento químico. Por quê? Por que elemento químico? Porque é um conjunto de carbono. Nesse caso aqui, é uma combinação de 2 átomos de oxigênio. Eu não estou me referindo a um conjunto de oxigênio, não. Eu estou só me referindo a 2 átomos de oxigênio que se combinaram e formaram o gás oxigênio. Aqui eu estou me referindo a 2 átomos diferentes. O H2O, átomos de hidrogênio, que no caso é 2, e um átomo de oxigênio. Eu não estou me referindo a conjuntos de hidrogênio e a conjuntos de oxigênio. Estou me referindo a uma combinação entre eles dois. Se eu estou me referindo a uma combinação deles dois, eu estou me referindo a uma molécula. Certo? Molécula. Se fosse só um conjunto, se fosse só átomos de oxigênio, poderia se chamar de quê? Elemento químico. Somar aqui é só átomo de oxigênio. Sim, pessoal, mas eu estou me referindo a apenas 2. É uma ligação, é uma combinação de 2 átomos de oxigênio que gerou uma molécula, que gerou uma substância. Viu? Que no caso é o meu gás carbônico. Gás oxigênio. Viu? Por exemplo, o CO2. O CO2, pessoal, também é uma molécula e não um elemento químico. Elemento químico é um conjunto de carbono, é um conjunto de oxigênio. Mas nesse caso aqui, os dois juntos é chamado de
molécula. Esses elementos, eles se combinaram e formaram uma molécula, formaram uma substância, que no caso, dióxido de carbono, beleza? Então, deu para diferenciar elemento químico de molécula, pessoal? Se não, pode perguntar. Ou voltar o vídeo e ler um pouquinho o livro. E estamos aí. Vamos para o próximo. Bora lá. Pessoal, página 31, viu? Página 31. Algumas características dos átomos. Veja bem. Nesse caso aqui, esse X está vamos dizer assim, representando todos os elementos da tabela periódica, viu? Então, ele pode ser qualquer um aqui, tá bom? Esse A aqui, pessoal, é chamado de massa, é minha massa, viu? Esse Z aqui é chamado de número atômico. Então, as características dos átomos são essas e algo a mais, viu? Por exemplo, os átomos possuem nêutrons, prótons, elétrons, possuem massa, certo? Veja bem, a quantidade de prótons, pessoal, é o meu número atômico. Então, quer dizer que Z é igual a P, viu? Z é igual a P. Por quê? Porque a quantidade de prótons é o meu número atômico. Então, está lá na tabela periódica o número atômico. Lá na tabela periódica, pessoal, nas tabelas periódicas, esse Z fica em cima, viu? Ou seja, o número atômico fica em cima e a massa fica embaixo, tá bom? Então, tem essa troca aí. Em outro lugar, tá dessa forma, tá? Qualquer outro lugar. Mas na tabela periódica, esse número atômico está em cima e a massa está embaixo. Eu acho que é uma questão mais de organização e de localização desses elementos, viu? Para a gente localizar. Então, vamos lá. O número atômico é o número de prótons. O número atômico, pessoal, é uma identificação do átomo, viu? Ou seja, se alguém te perguntar qual é o número atômico, aliás, desculpa, qual é o átomo que possui o número atômico 1, ele está me perguntando, se ele está me perguntando qual é o número atômico, qual é o elemento que possui o número atômico 1, é a mesma coisa dele estar me perguntando qual é o elemento que possui um próton, certo? Então, é o hidrogênio. Qual é o elemento que possui o número atômico 6? Ele está me perguntando qual é o elemento que possui 6 prótons. Então, é o carbono. Então, deu para entender, não é? O número de prótons é o meu número atômico. É a minha identificação do átomo. Beleza? A minha massa, pessoal, é dada pela soma de prótons com os nêutrons. Viu? De prótons com os nêutrons. Veja bem. Os prótons e os nêutrons, eles estão localizados no núcleo. Então, eu posso chegar à conclusão que o meu núcleo é onde se concentra a maior quantidade de massa do meu átomo. Certo? O átomo ele possui uma massa. Viu? Essa massa é dada pela soma de prótons com os nêutrons. E os prótons com os nêutrons estão no núcleo. Você deve estar se perguntando, professor, e os elétrons? Não tem massa, não? Tem muito pequena. Você vai observar que lá na tabela periódica, a massa, às vezes, é dada por um número decimal, por um número com vírgula. Aí você deve se perguntar, professor, se lá na tabela periódica o número de massa de determinado elemento é um número com vírgula, como que essa massa foi gerada por a soma de prótons com os nêutrons? Pessoal, isso daqui é simplesmente, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que lá na tabela periódica é uma quantidade mais exata desse átomo, né? Então isso daqui é uma aproximação, vamos dizer assim, viu? A é igual a P mais N. Então nesse caso aqui, quando ele me dá esse elemento, lá na tabela periódica aqui, ele me dá a quantidade de massa e a quantidade de prótons, beleza? A quantidade de prótons. Então, se os nêutrons também é uma característica dos átomos, viu? Porque os átomos, eles têm várias características, pessoal.
Talvez vamos estudar um pouquinho, como eu falei, que eu iria dar muita coisa que não tem nesse livro. Talvez vamos estudar um pouco sobre isóbaros, isótopos, isótonos, que me refere a prótons, que me refere a massa, que me refere a nêutrons, viu? Então, nêutrons também pode me influenciar muito em diferenciar tipos de elementos, viu? Então, veja bem, nesse caso aqui ele me dá a quantidade de prótons, não é? No caso aqui, eu vou colocar um exemplo aqui do meu carbono, viu? O meu carbono, que no caso é o meu C. É o meu C. O meu carbono, pessoal, ele tem número atômico 6 e massa 16, viu? Deixa eu só conferir aqui se a massa é 16 mesmo. Não, desculpa, massa 12. Massa 12. A massa 16 é o oxigênio, então é massa 12, foi mal. Então veja bem, como eu falei, lá na tabela periódica está assim, viu? Ó. Aqui é o número atômico e embaixo é o número de massa, viu? Então veja bem, qual é a quantidade de nêutrons que o carbono possui? Pessoal, se 12 é minha massa, o 12 é o meu ar. Então eu posso colocar bem aqui, ó. 12 é igual a quem? 12 é igual à quantidade de prótons que eu tenho. Qual é a quantidade de prótons? É o meu número atômico. O meu número atômico é 6, então prótons é 6. Mais N, não é? Mais N. Então fica simples, né? Eu trazendo isso daqui para cá, e eu levando esse 12 para lá, não muda nada, não é? Então quer dizer que N é igual a 12 menos 6. N é igual a 6. Então quer dizer que o átomo de carbono, o elemento químico carbono, possui 6 nêutrons, viu? No núcleo ele possui 6 prótons e 6 nêutrons. Então nesse caso aqui, eu posso dizer que nêutrons é a subtração da massa com a quantidade de prótons, com a massa com o número atômico. Beleza? Deu para entender mais ou menos aí, né, pessoal? Então, esse C aqui é chamado também, tem no livro de vocês, viu? Símbolo do átomo do elemento químico, ou seja, símbolo do átomo do elemento químico carbono. Beleza? Carbono. Vamos lá. Vamos estudar um pouco isso aqui, ó. Falei para vocês, viu? Então, vamos estudar um pouco sobre substâncias puras, simples e composta. Viu? Na professor, não tem no livro isso daí. Pessoal, não se preocupe, viu? Bora lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para pegar tudo. Substâncias puras. As substâncias puras, elas são classificadas em simples e composta, viu? Em simples e composta. Por que simples e composta? Pessoal, as substâncias simples é aquela que é apenas uma combinação do mesmo elemento. Ou seja, uma combinação de átomos, não é? Que possui a mesma característica, que no caso o oxigênio se combinando com o oxigênio gerou um gás oxigênio, não é? Dois átomos de oxigênio. A substância composta é uma combinação de átomos diferente, viu? Então é simples, né, pessoal? Substâncias puras se classificam em simples e composta. Qual é a simples? É uma combinação de átomos semelhantes. Composta é uma combinação de átomos diferentes, não é? Então, se tiver lá uma substância assim, ó, você vai dizer o quê? Você vai dizer que essa substância é o quê? Simples, porque os átomos são iguais. Nesse caso aqui, duas bolinhas iguais para o oxigênio. Opa, balançou um pouquinho. Duas bolinhas para o átomo de oxigênio e uma bolinha pequenininha aqui para representar o meu carbono, viu?
Então, nesse caso aqui, se você só olhar para cá, ele vai dizer que é uma substância. Mas essa substância é substância pura ou sim? Desculpa. Essa substância pura é simples ou composta? Claro que é composta, né? Essas bolinhas aqui são diferentes. Então, está se tratando de elementos diferentes. Beleza? Então, é isso daí, viu, pessoal? Então, a aula de hoje é essa. Vamos fazer um exercício que eu vou passar para vocês. Espero que todos tenham entendido. Essa parte do conteúdo, vem muita coisa ainda pela frente, viu, pessoal? Vem muita coisa. Tem muita coisa a ser aprendida, mas você entendendo tudo que eu estou passando aqui, facilmente você vai entender o que vem, viu? Então, espero que todos tenham entendido. Alguma pergunta, pessoal, é só mandar mensagem aí, viu? Que eu vou tentar explicar para vocês. Agora, vocês vão fazer as questões da página 32 e 33, viu? Tem muita coisa que você vai resolver fácil, viu? De acordo com essa aula aqui. Então, as questões são todas, viu? São 5 questões. A primeira questão, pessoal, tem um texto bem grande. Não precisa fazer esse texto, viu? Basta você fazer aqui... Basta você copiar o seguinte, na primeira. Responda as questões a seguir, viu? Responda as questões a seguir, viu? A letra A e a letra B, beleza? Tem lá na outra parte da página aí. Aí você faz a segunda, pode copiar o restante, viu? Então é para... Tem esse textozinho, tem esse texto da quarta questão, que é para fazer também, viu, pessoal? Você vai fazer. Você vai fazer dando espaço para colocar essas 5 palavras aí que você vai encaixar dentro desse texto. Então, o que não é para fazer, o que não é para copiar, é apenas o texto da primeira, certo? Que é grande, então não tem necessidade. Você vai só se basear pelo livro aí, tá bom? Então, o restante é para copiar tudo no caderno aí, sem exceção, viu? Então, é isso daí. Espero que todos tenham entendido, viu, pessoal? Mas se não alguém tiver dúvida, é só perguntar. Ou tentar voltar o vídeo, ler um pouquinho aí do livro. Se não entender, estou à disposição, viu? Então, abraço.